Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Equilíbrio Cast. E hoje o tema é hormônios e desenvolvimento infantil. Para estarmos aqui falando desse tema hiper mega importante, a especialista doutora Ana Cláudia Amaral. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A nosso momento de troca de experiências. Obrigada. E eu já até te falei aqui, mas eu quero repetir para todos que é um prazer estar aqui, porque eu tenho muito orgulho do que você faz, de como começou, de você e das meninas também. Então eu me sinto honrada de estar aqui hoje conversando com você. Ai, obrigada, viu? Em nome da Carol, da Ingrid, da toda a equipe Pontos de Equilíbrio, obrigada por esse momento. Obrigada. E pelas mães, as famílias. Em conjunto que nós atendemos, né? Fala um pouquinho, Ana Cláudia, da sua história. Por que essa especialização tão importante? Você sabe, a especialização, assim, a gente acaba descobrindo dentro da própria pediatria, né? Porque quando você está fazendo pediatria, você roda em todas as especialidades, né? Certo. Pneumologia, nefro, tal. E eu descobri que eu gostava de endócrino lá praticando e aprendendo a pediatria geral. E foi uma paixão. Então, assim, foi a vivência mesmo, sabe? A experiência de atender essa especialidade. E eu sou muito feliz, amiga, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu sou extremamente apaixonada pela endócrina. E você fez em São Paulo, a faculdade? Eu fiz em São Paulo. Eu fiz na Santo Amaro, na faculdade eu fiz na Santo Amaro. E depois eu fiz pediatria no servidor estadual de São Paulo. E a especialização, a SUB, né, que é a endocrinologia, eu fiz na USP São Paulo mesmo. Então eu fiquei toda a minha formação lá. Lá em São Paulo. E que bom que você resolveu voltar para Rondonópolis. Ai, sim, mas né? isso eu não ia ficar. A maior certeza que eu tinha é que eu ia voltar para onde eu nasci, né, amiga? É casa, é família. Né? Isso nunca foi uma dúvida enquanto eu estive fora. Graças a Deus, né? Ana, quais são os primeiros, vamos imaginar assim, quais os primeiros, porque o neném nasce, né, e tem um pediatra que vai seguindo, vai observando o desenvolvimento. Sim. Mas vamos pensar aquela família que não tem nem ou na cidade onde mora, ou não consegue ter o acompanhamento com o pediatra para estar observando o desenvolvimento da criança. Quais as dicas você fala para essa família, para essa mãe, esse pai? Olha, Kênia, assim, não passar por um pediatra é uma coisa que é difícil, né? Assim, mas eu estou entendendo a sua pergunta, as pessoas que realmente não têm acesso. Porque muitas vezes a porta de entrada para a minha especialidade é a avaliação do pediatra, certo. Né? Mas eu vou te falar das coisas que chamam a atenção das mães, certo? Sim. Então, por exemplo, você tem uma criança, aí tem a apresentação do final do ano e o teu filho é o menor da turma. Isso chama muito a atenção dos pais e preocupa demais. Outra coisa, a criança ela não perde roupa, ela não perde sapato. Tem criança, assim, quando a deficiência de hormônio de crescimento ela é muito grave, ao nascimento já chama muita atenção, né? Por exemplo, um bebê com micropênis, né? Do sexo masculino, um bebê com hipoglicemia. Isso também chama atenção, mas nesses casos que são mais sutis, uma das coisas que as famílias me perguntam, me falam muito é sobre isso, né? Você vê o teu filho perante aos outros e ele é o menor, né? E essa dificuldade a roupa fica velha, mas você não troca. Mesmo naquela fase que você tem que comprar roupa todo mês quase. Normalmente a gente troca quando o quê? Quando ficou pequeno. E a criança não, a roupa fica velha, tem uma chuteira usa 3 anos a mesma chuteira. Mesma chuteira. É um dos sinais, sim. Observações, né? Sim. O ideal é ter o segmento do pediatra, passa pelo pediatra que vai seguir todo o gráfico de desenvolvimento pediátrico. Porque é o gráfico, a resposta acabou de falar. É você colocar uma criança no gráfico e, no mínimo, ela tem que estar na média dos pais. Né? No mínimo, ele tem que estar ali na média. Estar abaixo, 1,5 desvio, 2 desvios abaixo, já está chamando a atenção de que alguma coisa tem e que a gente tem que investigar. Entende? Entendo. E ele não vai recuperar, né? Não adianta esperar a puberdade, porque isso não vai acontecer. Certo. Né? Precisa de intervenção mesmo. E quanto mais cedo essa intervenção acontece, melhor é a resposta. Então, é a observação, se não seguir o protocolo
de levar o pediatra. Não tá crescendo, tá na curva. Ou crescendo. tá na curva lá em cima e de repente cai. Cair na curva é muito ruim. Né? Vinha muito bem. De repente eu caio na curva. E que é o que acontece na deficiência de hormônio de crescimento. A criança vem bem até os 2 anos porque eu não preciso de hormônio de crescimento para crescer. Até os 2. Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar. Espera aí, doutora, espera aí. Atenção, mamães. Olha um detalhe muito importante aqui. Vamos lá. Não são para todas as baixas estatura, mas eu estou me referindo mais à deficiência do hormônio de crescimento. Então, Sim. vem uma criança que vem bem, de repente, aos 2 anos, ela cai na curva. Né? Por quê? Porque eu não preciso de hormônio de crescimento nos primeiros 2 anos, na minha primeira e segunda infância. Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar, eu preciso ter um ambiente saudável, né? Uma família saudável, uma família acolhedora e afetiva. Essa observação de que vem até 2 anos e o hormônio de crescimento ali, ele não vai ser o principal. O principal, não. Mas a partir... E também, após os 2 anos, ele também não é o único. Porque 80% do que a gente cresce é genético. E a causa mais comum de baixa estatura é a baixa estatura familiar. Né? Então, assim, os 80% é o familiar. E os outros 20% é sono, que é dormir às 9 horas. Quando os meus pacientes estão bem treinadinhos, eu já pergunto, qual é a hora de dormir? Eles respondem às 21. Atividade física, porque quando a gente bate o ossinho no chão, a gente está falando por osso. Eu quero crescer. E alimentação, né? Se você não vai ter a quantidade de nutrientes, minerais, o básico que a gente precisa, né? Proteína, carboidrato, lipídio, não vai crescer bem, né? Certo. E às vezes você ingere, mas você tem doenças que não absorvem. Então, assim, é amplo. A avaliação da baixa estatura é ampla, sabe? Tem muitas coisas que levam à baixa estatura. Displasias ósseas, né? Mas o básico é 80% genético e os outros 20% sono, atividade física e alimentação. A importância do E acompanhamento. um ambiente, né, saudável, que a gente já tinha dito. Tá, então o processo. Identificou que tem algo, né, que está anormal ali dentro do desenvolvimento. É encaminhado para o especialista. Exato. Ali, quando você faz a anamnese, a avaliação, quais os exames que a família deve estar atenta e buscar? É uma avaliação ampla, sabe por quê? O hormônio, assim, para ele fazer efeito, inclusive quando você estiver fazendo o uso da medicação, porque a grande parte dessas baixas estaturas são tratadas pelo próprio hormônio, nem sempre pela deficiência. Por exemplo, a criança que nasceu PIG, ela tem que ser tratada com hormônio de crescimento, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, assim, são 5 doenças hoje que a Anvisa libera o uso de GH. Né? E aí, para você tem que, mesmo que se você use já, não, tá liberado, vamos fazer, o tratamento é esse. Diagnosticamos tal coisa, o tratamento é esse. Mas eu tenho que investigar se ele não tem anemia, eu tenho que investigar se a tireoide dele funciona, eu tenho que investigar doenças crônicas, pulmão, se não tem asma, se não usa corticoide, porque o corticoide atrasa a placa, né? Ele põe para dormir mesmo, né? Então, às vezes, tem o hipercortisolismo também, porque às vezes, tem uma picadinha aqui, vamos passar um cortisol, né? Que, assim, não é uma coisa inocente. Entendi. Você pode causar o hipercortisolismo, que também vai afetar o crescimento. Então, assim, fígado, você tem que investigar, rim, né? Se eu tenho uma acidose renal, eu não vou crescer bem. Não posso ter um sangue ácido, tem que ter um sangue básico. Glicemia, né? Se eu tiver um diabetes controlado, a criança não vai crescer bem. Não é ter o diabetes. É ter um diabetes que a glicada é maior que 7. Porque o próprio hormônio também é hiperglicêmico. Ele também vai piorar essa diabetes. Então, ela tem que estar controlada. Né? Não é ter ou não ter. Doenças desabsortivas, por exemplo, doença celíaca, retocolite ulcerativa. A criança come, mas não absorve. Né? Então, tem o intestino totalmente inflamado e não vai ter absorção. Infecção urinária, anemias, falta de alguma vitamina. Então, tudo isso é investigado, né? Laboratorialmente. Mas a gente também precisa de uma idade óssea. Né? Pra gente, se eu tenho 5 anos, eu tenho que ter 5 anos de idade óssea. 1 ano de atraso é até aceitável, né? E até futuramente pode ser que ajude essa criança a crescer mais. Mas mais que 1 ano, não.
Mais que um ano você já tem comprometimento, já te chama a sua atenção para que alguma coisa não tá legal. E nem avanço também, né? Porque a puberdade precoce também prejudica o crescimento, porque você perde tempo de crescimento, Entendi. né? E por isso que aí você pede lá para fazer o raio-x da mãozinha. Uhum, Que a gente exatamente. Eu lembro do Felipe, por quê, mãe? Por que tem na minha mão, né? Mas todo mundo pergunta, raio-x da mão? E por que da mão? Porque assim, ó, a nosso carpo tem vários ossos, né? E conforme existe um marco daquele ano. O marco do ano dos 10 anos é aparecer o sesamoide. Então, assim, você vai vendo o que tem de osso ali, que é o marco daquela idade. Entendi. Então, é uma forma de você avaliar todo o resto, né? O que está acontecendo aqui está acontecendo no corpo inteiro. E o estudo foi feito pelo carpo mesmo. E dá muito certo, amiga. Do qual, como está o desenvolvimento geral, achei. Aqui é um retrato do que está acontecendo no corpo inteiro. Olha aí. Então, na hora que pedir esse exame, já sabemos, né? Ou já vai com uma idade óssea para adiantar. Olha. E qual que é o principal hormônio do desenvolvimento, do crescimento, quando fala assim? Do crescimento é o hormônio do GH mesmo, né? É a somatropina, que é fabricada na nossa hipófise. E por que o sono é tão importante, amiga? Porque é o horário que o GH é liberado, né? É o sono profundo. Então, 9 horas, você vai dormir 9 horas, no máximo 9 horas. Tem criança que dorme muito menos que isso. E eu adoraria que minhas filhas fizessem igual. Mas porque às 9 horas, até às 5 da manhã, 4 da manhã, às vezes 4h30 tá amanhecendo já, né? Sim. Quando amanhece, a melatonina percebe a claridade, você não fica mais em sono profundo. Então, se você dorme das 21 até às 5, mais vezes você vai entrar no sono REM. Mais vezes você vai ciclar. Então, você vai ter uma oportunidade de crescer mais. Por isso que o sono é importante. Não é um mito, né? É um fato. Dormir ajuda a crescer. Porque é o horário que o hormônio é liberado. Entendi. E por que não serve o sono da manhã? Ele vai dormir tarde, mas ele dorme à tarde. Porque a melatonina não deixa entrar nesse sono profundo. Sono REM é o da escuridão. Por isso que não é bom ter luzinha em quarto, né? Dá umas dicas aí para as mamães que estão com os bebês em casa. Por volta dos 5 anos. Para ter uma qualidade sono. Tanto para a questão da vontade de dormir. Tem pessoas que demoram mais, né? E tem a insônia também. O que é insônia? Demorar mais que 40 minutos para dormir. Ou acordar, eu dormi 5 horas e eu desperto. Também é considerada insônia. Né? Mas, assim, para uma criança, assim, chegou em casa, certo? Não vai brincar, vai jantar. E aí, assim, 9 horas da noite, não vai brincar de correr, né? Já é um horário que você tem que ir diminuindo. O volume, né? som, tomar banho, um banho relaxante, um banho gostoso. Até a aromaterapia, assim, apesar de nunca ter sido comprovada, e tem o efeito placebo também, né? Quando você acha que aquilo vai te fazer bem, faz um bem danado. Entendi. Mas, assim, eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito. Eu acho que é relaxante mesmo o aroma, né? E tudo isso, assim, chama higiene do sono. Sabe? Você tomar um banho, você colocar um pijama, você vai avisando pro teu corpo, já tá na hora de começar a ir pra cama. Baixar o som, né? Não vai colocar uma música alta 10 horas da noite. Então, assim, já vai avisando pro corpo que... E, assim, é hora de descansar, o grande mal da gente agora, que é dos nossos filhos, amiga, é a tela. É a tela. Né? Sim. Um mal necessário, né? Porque tem que ter, é moderno, tem que saber usar, mas é a quantidade de uso, né? E aí, o que eu oriento as mães é por volta das 22 horas ao dia, né? Que senão... O dia inteiro, e são todas as telas, né? Videogame, computador, todas. Televisão. E às 20, você tem 1 hora ali. E uma coisa que eu oriento muito é leitura, né? Uma leitura com uma luz amarela, né? Uma luz mais baixa. Que a luz, ela estimula. E tem crianças que realmente precisam de melatonina, né? A síndrome de Down pode ter insônia, o autismo, né? Eu ia perguntar, a relação autismo e é uma coisa cerebral mesmo, amiga. Cerebral mesmo. Síndrome de Down, autismo. Esses são os mais que eu convivo, que eu vejo isso e que eu sempre pergunto. E tem que associar. Eu não sou contra, não, porque é um hormônio natural, né? Ele induz o sono profundo, o sono reparador. E eu uso bastante e com bons resultados, inclusive nas minhas meninas. Eu li uma publicação que
entre as crianças que tomavam, autistas, Uhum. que tomavam a melatonina e o placebo. As que estavam tomando, no estudo de casa, que estavam tomando, antecipava 40 minutos o sono. Que é o tempo da insônia, amiga. Né? Uma criança, às vezes, que demora mais de 40 minutos para dormir. Tá rolando na cama, isso gera até E por que não tratar? Né? Não é uma medicação que não é psicoativo, né? Ela é só o hormônio que avisa, olha, tá na hora de você entrar no profundo, que é um sono reparador, que é o sono que aprende, é o sono da memória, né? Da memória, do desenvolvimento do cognitivo, descanso, exato. de todo o processo. Muscular, E não é assim, ó, se a gente faz esses 20%, que é sono, atividade física, de 3 a 5 vezes por semana, pelo menos meia hora, 45 minutos, e alimentação, e ter o ambiente adequado, né, não seja insalubre, isso vai levar até 10 centímetros para mais. Se eu pudesse ter 5 a mais, eu já agradeceria. 10 para mais. Então, vamos fazer, gente. Vamos fazer, porque isso realmente tem um impacto. Então, cuidar do ambiente, a parte física, a alimentação e o sono. Exato. Né? E quais as causas assim, mais comuns dos distúrbios do crescimento? Então, a gente tem várias causas, desde displasias, doenças desabsortivas, mas da baixa estatura, tirando essas partes, né, que não é muito pelo hormônio, é a baixa estatura familiar. Né? É aquela família que é pequena e que tem filho pequeno. E que muitas vezes não procuram ajuda por achar que isso que tá tudo bem. Ah, ele é pequeno, meu filho é pequeno, então tá tudo bem. E não é assim, né? Porque às vezes ele não teve oportunidade de ser tratado. E isso gera uma baixa autoestima. Inclusive, tem até consensos que indicam que o tratamento se inicie quando a criança se sente mal. Que eu não concordo muito, porque existe uma janela de oportunidade para o tratamento. Sim. Que, assim, a maior parte do tempo, o tratamento ideal é dos 4 aos 7. Cada ano que se afasta do 7º ano, pior vai ser o resultado em crescimento. Que resultado é esse? 10 a 15 centímetros em relação àquela altura que eu estou no gráfico. Eu tenho uma previsão de ter 1,50 m. Se eu começar mais tarde, talvez eu fique com 10 ou 8 menos. Então, 1,58, 1,60. Se eu começar mais cedo, eu posso chegar até 15. Entende? Por quê? Porque, assim, na puberdade, é uma fase de aceleração. E nos meninos, mais ainda, é uma fase que a gente pisca o olho, eles avançam. Então, assim, pisca o olho, 6 meses, a idade óssea avançou 2 anos. Aí se perdeu 2 anos de tratamento. Então, assim, esperar que a puberdade vá resolver? Nem sempre. Né? Resolveria no retardo constitucional do crescimento da puberdade e não é para todos, porque ainda pode ficar menor. Não dá para confiar tanto nessa baixa estatura, essa idade óssea que vai estar tão atrasada assim, não. Então, assim, ó, baixa estatura familiar, deficiência de hormônio de crescimento é 1 para 3.000, né? Síndrome de Turner, 1 para 1.500. Mas dessa parte hormonal mesmo, é a baixa estatura familiar. E, assim, não fiquem com esse pensamento de que, mas eu sou pequena, ele também vai ser pequeno. Não. Os pais não tiveram oportunidade de tratar. Né? Então, assim, na conta vai entrar, né, o alvo da criança ele é calculado pela média dos pais, soma 6,5 para a menina, diminui 6,5 para o menino. Soma para o menino, diminui para a menina. Então, assim, se eu tenho um pai baixo, já vai dar uma média baixa. Né? E não é para toda a prole que a gente transmite essa deficiência. Né? A gente pode 50% cada gestação. Entendi. Então, assim, tá baixo. E outra, eu estava falando da coisa que vai levando a um estigma, né? A bullying, sou insuficiente, eu sou a última, sou escolhida no futebol, ninguém me escolhe para jogar vôlei, né? E a criança vai se sentindo mal nesse sentido, de que, por que eu sou tão pequeno? Mamãe, por que eu sou tão pequeno? E uma infantilização também, né? De uma criança de 7 anos, e acham que tem 5, ele é o bebê da turma. A criança se incomoda com aquilo. Sim, com certeza. Né? Então, não espere que o tempo passe e que depois também a gente... E hoje, né? Perde essa janela de que dá para tratar, o tratamento tem boa resposta, não é um tratamento que vai causar... Tem os efeitos colaterais, claro,
mas as pessoas têm medo de leucemia, de câncer, né? É o principal medo dos familiares. O que tem a relação de câncer com isso? A gente não vai usar em uma criança que potencialmente tem risco de ter o Faz-se um câncer. exame genético anterior? Não, tem histórico familiar, Pelo histórico né? Tem síndromes que mesmo. realmente são mais propícias a causar mesmo. Hoje, a criança, até na criança que já teve câncer, a gente pode usar, mas ela tem que ter um espaço de pelo menos 1 ano, porque tem tratamentos para determinados tipos de câncer que prejudicam o crescimento. Entendi. E a relação, assim, tem alguma relação entre, tipo, alguma síndrome, tipo síndrome de Down, por exemplo, Ser pequeno. ser pequeno Quem faz isso é a duplicação do X, né? do X? Que faz que tem essa informação, mas a síndrome de Down não tem indicação, né, de usar hormônio de crescimento porque não tem boa resposta. Então, é um tratamento que é injetável, que é longo e que não vai ter resposta. Entendi. O tratamento seria, além de medicamentos, e aí indicaria também que exercício, continua todo esse processo. Essa parte é uma das primeiras que eu corrijo. E peso, né? Se a criança está abaixo do peso. A gente corrige cardápio, a gente dá medicações para melhorar o apetite, dá fórmulas suplementares, corrige vitaminas. Porque, assim, quando a criança está em tratamento, ela cresce o dobro, né? A criança tem que crescer, no primeiro ano, 25 centímetros. No segundo ano, 15. A partir do terceiro até a puberdade, de 6 a 7 centímetros. Só que ela vai crescer o dobro disso. Ela vai crescer de 10 a 12. Então, vai ser mais difícil ainda ganhar peso. Então, assim, enquanto a gente faz os exames, enquanto a gente... Porque, assim, o protocolo é burocrático, né? São muitas medicações. Um período de protocolo, então... Aí a gente já vai ganhando peso. E, inclusive, mantendo a pós, né? Porque ela vai crescer o dobro. Uma criança que ia crescer meio, e a boa resposta é isso, né? É o que a gente busca, 1 centímetro por mês. Tem a relação, é mais em meninos ou meninas? Tem algum de estudo deficiência? De hormônio de crescimento? Isso. Tem alguma relação? Amiga, você sabe que eu não sei se tem uma predisposição Se acontece menino-menina. Porque assim, ó, menina. o homem vai mandar o gene da baixa estatura pra menina e pro menino, porque tá no X. A mãe, desculpa, vai mandar o X pro filho e pro filho. O pai vai mandar só pra filha. Então, teoricamente, um pai pequeno tá até protegendo o filho masculino, porque ele tá mandando o Y, né? Então, assim, essa distribuição tem mais a ver, assim, se é menino ou menina, sabe? Até eu brinco com os pais pequenos, assim, nossa, você protegeu o teu filho, isso aí tá vindo da parte da sua esposa. Sim. Aí pergunto, qual que é a altura da sogra, do sogro? Então já vem mais... Vem tudo pelo X. E qual que é o maior mito aí que a internet hoje atrapalha você no consultório, assim, que a família fica com um mito na cabeça e demora a passar essa fase que poderia ter ganhado, mas através do tratamento, mas fica com aquele mito. O que mais Uma chega das no consultório? que esse é um mito que inclusive profissionais de saúde fazem é que esperar que a puberdade já vai resolver tudo. E ela não vai resolver. Se eu cresço 4 centímetros por ano em 10 anos, eu não vou chegar lá com para crescer esses 10 que eu estou devendo, né, de meio de cada ano. Mais de 6, porque se foram 10, passaram metade, você tinha crescido mais do que eu vou crescer na puberdade, porque na puberdade a gente já cresce muito. A menina cresce de 9 a 12, o menino de 10 a 14 centímetros, 15 centímetros no ano, em 2 anos, né? O menino tem o estirão por volta dos 14 e a menina por volta dos 12. O estirão da menina, ele até marca o início do estirão na menina é o aparecimento da mama, né? E do menino é o crescimento testicular e o aumento do pênis. Então, assim, não dá para eu fazer o que eu fazia e mais o que ficou para trás. E outro grande mito também é que a menina menstruou não vai crescer mais. Né? As mães vêm apavoradas. Nasceu o peitinho, ela vai menstruar, não vai crescer mais. Não. A gente tem 2 anos na menina para entrar na puberdade. E ela vai crescer mais 8 centímetros após a menstruação. Então, não é uma cessação completa, né, do crescimento. Que o menino cresce até os 21, o menino não cresce até os 21, cresce até os 18 de idade óssea, né? Quem manda no crescimento é a idade óssea.
Muitas assim, ó. Engraçado que eu noto é que, assim, ó, a menina, quando entra na puberdade, é um pavor, sabe, da família. O menino, não. É até que meio que uma coisa de orgulho, assim, nossa, mas já tá até com pelinho, tá com pênis grosso. E isso é o que mais vai atrapalhar o menino, porque o menino com puberdade atrasada é mais difícil de tratar do que a menina. Porque avança muito rápido a idade óssea na puberdade. Mais do que nas meninas. Olha, então dá uma dica aí, fala um pouquinho. Então, eu acho que assim, ó, mães que as crianças estão na puberdade, eu acho que assim, pelo menos uma vez no ano tem que ir, né, no pediatra, porque nessa faixa etária a gente se afasta mais mesmo, né? Sim, é mais comum lá na puericultura, a gente vai todos 6 meses, aí a criança tá bem, você não leva, mas eu acho que pelo menos uma vez por ano você tem que levar teu filho para ver se ele tá crescendo bem. Sim. No pediatra. Ou no endócrino mesmo, mas a porta de entrada para isso pode ser o próprio pediatra. E o pediatra vai avaliar e vai te encaminhar. Encaminhar para o especialista, né? Vamos falar um pouquinho, como que seria a medicação, a melatonina? Como que é? Que eu vejo, assim, eu já conversei com algumas mães, assim, por exemplo, relação ao autista, né? Eu tenho uma criança autista, e aí o médico prescreveu a melatonina para dormir. E às vezes fica com medo, eu vou dar ou não vou dar? Porque ela é um hormônio, né? Então, assim, tudo que é hormônio faz mal. Você não tem essa sensação de falar, não, é hormônio. E é um mito também isso ou não? Não, sim, é um mito, porque nós somos feitos de hormônios. Se eu não estou produzindo aquilo adequadamente, por que não tomar por fora? Ele não está fazendo a mais, né? Você não está recebendo a mais, você está recebendo uma coisa que está te faltando. Por exemplo, o hormônio tiroidiano está faltando, né? Então, o hipotiroidismo. Eu vou repor. Aí, não, eu tô me sentindo tão mal porque eu tenho hipotiroidismo. Não. Quem deixa a gente mal é o hipotiroidismo descontrolado. Né? Não é o simples fato de ter, igual o diabetes. Quem faz mal é o diabetes controlado. Dá muito bem pra você viver com diabetes. É legal? Não, não é legal. Só quem sabe disso é o paciente e a família. Né? Eu estudo diabetes, eu não tenho diabetes. Mas dá pra viver. E quanto mais a gente aprende sobre a doença, melhor a gente vai. É o teu caso, amiga. Sim. Quanto mais você desenvolveu uma clínica que para abraçar teu filho, vocês, né, a equipe, tem coisa mais maravilhosa que isso? Olha, era uma coisa que faltava, né? E vocês, mães, que mãe é isso, né, amiga? Mãe é leoa, mãe vai atrás, né? Inclusive, quando pela primeira vez nós colocamos lá, coloquei no Instagram falando, né? Mães, colocam perguntas aqui, que essa noite o podcast, né, vai ser sobre hormônios e crescimento. E as mães perguntaram sobre, é hora de eu procurar o endocrinologista? Tem uma filha de 8 anos, está com 42 quilos. O que você responde para essa mãe? Olha, não é o peso normal para uma criança de 8 anos, certo? Dá por volta de uns 30 e poucos. Só que depende da estatura dessa criança, né? Não é só, ela pesa tanto para tal idade. Qual é a estatura que essa criança tem? Né? Porque é tudo IMC, a curva do IMC que vai determinar se aquela criança está sobrepeso, se ela está obesa. Uma falsa, assim, é muito difícil perceber a obesidade na infância, viu? Às vezes até eu me engano, né? E eu vejo isso todo dia. Falando, acho que tá bem. Aí vai colocar no gráfico, tá sobrepeso, tá obesidade. Tem muita criança que às vezes eu olhava e falava, não, ela é sobrepeso, vamos ver. Aí vai lá, pesa, mede, calcula IMC e põe no gráfico, a criança era obesa. E muitos pais, às vezes, levam uma criança obesa, levam uma criança que teoricamente é magra e não engorda, comparando com o filhinho que era obeso. E o quanto justamente o contrário é que estava errado. A criança estava bem no gráfico, porque o peso ideal, ele é um peso mais magro mesmo, né? O peso onde a gente tem que estar, que é o meio da curva. Ele é um peso mais magro. Aí você olha, e sempre os pais acham que a criança é mais gordinha, mais cheinha, é o normal, e não é. Eu lembro da minha avó falar, tão magrinho, Felipe é tão magrinho, tem que comer. E eu fiquei muito com isso, sabe? Vó, mãe, todo mundo que... Porque tem essa coisa, né, de que a criança é gordinha e a criança é saudável. Quando você tá grávida, você imagina o quê? Qual o tipo de bebê que você imagina na sua cabeça? Gordinho, fofinho. Sim, né? É isso. A gente
Nós É a carregamos imagem, essa a crença, essa sim, imagem, exato. assim. Mas é assim, é o que está errado hoje, né, amiga? A gente tem muita obesidade, muita obesidade. E muita obesidade grave mesmo, que já tem colesterol aumentado, A ver com a triglicérides, ansiedade insulina. também, Eu não as sei. crianças mais ansiosas, Sim, com os certeza. Uma criança que adolescentes. está mais ansiosa, ela vai comer mais, porque comida é conforto, né? Comida é conforto. Mas uma criança que tem hábitos alimentares ruins, hoje a gente não fica tanto em casa, né? Hoje é tudo mais, tem que ser mais rápido, mais prático, mas chega cansada, nossa, vou fazer jantar, tipo, vamos pegar uma coisa mais fácil. Mas quando muda, quando realmente a família engaja, a resposta é muito boa. Né? Porque assim, não precisa tomar medicamento, porque não é toda obesidade que a gente trata com medicação, não, né? Só aquelas que estão associadas a transtornos alimentares. Bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Compulsão alimentar tem muito, né? Muito. Certo. A compulsão sempre vem por uma falta, né? Tem famílias que são divorciadas, luto, né? No Covid teve muito luto, então essas perdas fizeram essas crianças comerem mais. Elas ficaram mais paradas, a gente tocava mais alimento. E férias, amiga. Férias causa obesidade. Em relação, vamos falar um pouquinho, tá tão gostoso o bate-papo aqui, tanto conhecimento, sabe? E em relação à parte de açúcar, relação a açúcar e ansiedade. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Porque isso é conforto. Por que come várias vezes? Só que é rápido. Na hora que sobe, já cai. Então, de novo, eu quero aquilo, aquela sensação boa. É prazer. Né? É uma fonte de prazer. Sim, sim. E em relação, você tem uma experiência muito grande na parte do tratamento do diabetes, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Eu estava até vendo sobre a bomba de insulina. Parabéns, você foi a única O merchandising que eu fiz no Instagram. a ser convidada. Fala um pouquinho pra gente. Ai, amiga, eu gosto muito de estudar, sabe? É um dos meus maiores prazeres, é estudar. E desde que eu vim pra cá, não tinham pedido bomba ainda, né? Em Rondonópolis. E como que Poderia funciona? ser pacientes de fora. A bomba é assim, ó. Você não vai precisar ficar se furando sempre, sabe? Você vai trocar o sensor a cada 3 dias, os insumos a cada 7. As bombas mais futuras ainda, né? Essa troca pode ser mais longa ainda. Então, assim, qual é o desconforto? Um dos desconfortos de diabetes, além de não poder comer açúcar? Ser picado, né, amiga? Então, assim, a bomba é isso. Só que não pensem que é uma coisa que é fácil. Você vai ter que ser mais engajado ainda. Porque você vai ter que aprender uma ferramenta que chama contagem de carboidrato, que nem todo mundo quer. Porque ela é trabalhosa. Até você aprender, né? Mas já é uma realidade aqui? Sim, sempre foi, desde que eu cheguei. Ela vai se modernizando também, sempre foi. Só que, assim, às vezes tem paciente que não tem aquela disposição, sabe? No início até tem, porque vai com uma ilusão de que a bomba é uma coisa fácil, de que eu só vou pisar jogar lá, mas e a contagem, né? Ou então ainda não sabe contar, ou tem vergonha, né? De que alguém veja aquele equipamento, ou não quer ter nada no corpo. Cada caso é um caso. Eu tenho um paciente de 21 anos, ele está comigo desde que ele tinha 6 anos de idade. Ele tem vergonha de ter diabetes. Ele já desmaiou na sala porque não falou para ninguém que ele estava passando mal. Então, eu já ofereci bomba para ele. Ele falou, não quero que ninguém veja que eu tenho diabetes. E acontece, né? Sim, assim, principalmente muito. na fase... Você sabe o Libre? Você sabe aquele aparelhinho Libre? Um branquinho que fica aqui no braço? As pessoas ficam perguntando na rua, o que é isso que você tá aí? Então, as pessoas também têm um comportamento invasivo, né? Não pergunta, me deixa. Sim. O que tem a ver com isso, né? Sim. Quantas vezes também pergunta por que o Felipe não anda, precisa de um andador, né? Então, assim, o que você falaria, assim, para as pessoas? Qual o conselho que você daria para as pessoas? Ai, assim? amiga, isso é tão difícil, né? Que conselho eu daria? Eu acho que a gente tem que, assim, ó, absorver aquilo, isso é meu,
isso me pertence, viver bem com aquilo, aprender sobre aquilo, saber o máximo sobre aquilo. E, amiga, todo mundo vai falar. Família, amigos, às vezes a pessoa também, assim, não tem jeito, né, pra falar. E às vezes ela vem achar que, mas eu não falei nada, e ofende aquilo. Tem que ter tato também. Acho que as pessoas não têm muita educação nesse sentido de que respeitar, né? Pra que perguntar? Sim. Quando Eu vou te contar um caso de uma vez. Eu tenho um paciente que ele tem uma deficiência grave de hormônio de crescimento e ele, apesar dele ter 20 anos, parece que ele tem 13 anos. E ele trabalhava numa loja aqui em Rondonópolis. E eu coincidentemente, encontrei com ele lá no caixa. Chegou uma mulher e falou assim: vocês estão contratando crianças para trabalhar aqui nessa loja? Que absurdo. E assim... ele falou, eu não sou criança. Mas por que você não é criança? Ela não parava, sabe? Sim. Invasiva. Invasivo. Ficam questionando também sobre nessa o Felipe, hora eu acho que a gente não tem que se importar. Eu quero saber. Ou você se acostuma, porque isso vai acontecer. Né? O brasileiro, ele é expansivo mesmo, ele é, né? É uma coisa da nossa cultura. Mas não se importar, porque o que a gente pode fazer? A não ser cuidar, aprender, né? Isso. E também, assim, você falou uma coisa muito importante, Ana. É você realmente entender o que está acontecendo com você. Você realmente... É libertador, é a palavra, libertador. Né? Tá. Quem era a Kênia antes do diagnóstico? Quem é essa Kênia de hoje? Isso. Entendi. Tem mães que sabem mais sobre as coisas do que eu mesma. Sim. E, por exemplo, da diabetes. O que é a diabetes? Tá. Você está falando da diabetes da criança, né? Da criança. O que é uma diabetes? Tá. A diabetes da criança é chamada diabetes tipo 1, né? Por que tipo 1? Não foi porque a criança comeu demais. Isso tem, né? Isso tem coisa de família também, viu? Essa menina tem diabetes porque você deu muita comida para ela. Tipo, não é assim. Sim, já ouvi, por isso que eu perguntei. Então, quando o nosso corpo produz anticorpos para combater um vírus, né? Isso e tem muito é mais comum a abertura de quadros no inverno, que é quando a gente tem mais infecções virais. Então, assim, o meu corpo começa a produzir um anticorpo para combater o vírus. Mas ele se confunde e começa a combater o meu pâncreas e destrói a minha célula beta, que é quem produz insulina. Então, quer queira ou quer não, um dia essa criança vai ter. Isso não é uma escolha. Poderia ter tido desde o nascimento. Eu tenho criança com diabetes aos 11 meses. Né? Então, assim, descobre com 10 anos, eu penso que teria que agradecer pelo tempo que não teve. Porque já foi programada para ter desde a concepção. Essa confusão do nosso corpo, por isso que diabetes não tem cura, porque nunca ninguém conseguiu resetar isso, entendeu? Resetar o nosso sistema imune. Para ele nunca mais entender, vamos dizer, fiz transplante de pâncreas. Já se sabe que depois de um tempo volta de novo. Porque esse sistema imune não consegue entender que aquilo lá é um pâncreas normal e que não é para ser agredido. E a gente tem outras doenças autoimunes também, por exemplo, a doença celíaca é autoimune. Quando a gente tem uma, a gente pode ter outras também. Tireoidite Hashimoto, que é a agressão do anticorpo aqui na tireoide. Sim. Aí você fica totalmente... não produz mais, né? E aí fica dependente do hormônio tomar o comprimido, né? Que é até uma doença que, assim, tomar um comprimido meia hora antes do almoço, antes do café, quer dizer... a qualidade de vida. Sim, é muito mais importante. É uma coisa fácil de tratar. Fala para os pacientes. Não tem cura, mas pensa em quantas outras crianças que têm fibrose cística moram dentro do hospital e vivem internando. Sim. Né? Certo. Nossa, que gostoso o nosso papo. Quer falar mais um pouquinho? Quando a gente era vizinha, a gente não conversava tanto assim. Não, é verdade. que você dá um recadinho para as famílias, se tiver mais algo que você queira falar. Eu acho que assim, sempre tá atento. A gente sabe, eu acho que assim, coisa mais de mãe, né? A gente sabe quando o nosso filho não tá legal, né? Não deixa isso passar, não deixa isso postergar. Sobre crescimento, é levar todo ano no pediatra mesmo e tem que ser plotado no gráfico, e o gráfico é revelador, sabe? Assim, a idade óssea, ela pode enganar a gente quando eles têm esses atrasos muito longos, pode ser que lá na frente ela atrapalhe a gente nessa avaliação e confiar que aquela idade óssea vai ficar sempre tão atrasada na puberdade, ela encontra muito rápido.
Meninas não podem ter mama antes dos 8, mamas e pelos, mas o marco mesmo da puberdade é a mama, né? Então, assim, antes dos 8, sem mama e sem pelo. E no menino antes dos 9, não pode engrossar o pênis e nem crescer o testículo, porque é o primeiro sinal. Mas antes desses caracteres, uma coisa que chama muita atenção é a perda rápida de roupas e sapatos. Porque antes de aparecer os caracteres secundários, mama, testículo e pênis e tal, a criança começa a acelerar o crescimento. E isso acontece já na fase anterior ao aparecimento em si. Então, assim, a alimentação é uma coisa que tem que ser... tem crianças que têm... Vocês devem ver isso muito na clínica, né? Que tem seletividade, que tem essa questão sensorial. Isso também pode ser trabalhado. Né? Não é só autismo que tem, né? E é terapia nutricional, né? Não é cardápio. Não é fácil para a criança comer aquilo. Você tem que passar meio que o alimento na boca, depois cheirar, depois, né, brincar. É um processo. Mas que lá na frente vai ter... Você postou outro dia. Eu achei tão bonitinho. Agora experimenta tudo. tudo. Não é só provar. Ele passou por um caminho para chegar ali na experimentação, né? Ele iniciou e eu acho que isso tem que ser trabalhado. Apetite a gente consegue resolver. Aporte calórico a gente consegue. E é tão bonito ver no gráfico. Eu acho muito bonitinho. Eu vivo postando. A maior felicidade da endocrinologista, né? O crescimento nas curvas. Tanto no peso, ou na queda, né? Quando tem obesidade, né? A queda do IMC. Sim, que gostoso. Que Deus abençoe Amém, sua vida, sua família, que você continue aí brilhando. Amém. Até uma mãe comentou também, falou assim, eu gostaria muito que ela me adotasse e levasse para casa dela para me acompanhar meus filhos. Coitada, essa daí então, é uma assim, lutadora. É o carinho que você tem com seus pacientes, com as famílias. Eu acho que é paixão mesmo, sabe, amiga? Sabe, paixão quando você faz uma coisa que você gosta muito e prazer, é isso daí. Todo mundo fica feliz. Né? Continue nessa caminhada, conte conosco. Amém. E obrigado por estar aqui trocando. Eu que agradeço. Trazendo tanta informação aqui pra gente. Eu que agradeço, amiga. Foi um prazer. Obrigada.